Está começando o programa A Vida em Foco desta segunda-feira. Hoje é dia 26 de outubro, já estamos no final de outubro e eu falo direto de Curitiba, cidade sede da TV Evangelizar, para todo o Brasil, ao vivo, via satélite, canal digital aberto e também estamos no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje nós teremos dois convidados muito especiais. O primeiro deles é para falar sobre finanças. É o consultor Renato Folador. Ele é consultor de finanças e previdência e vai dar dicas de como as famílias podem evitar os principais problemas financeiros. A minha segunda convidada aqui no estúdio é a doutora Karina Bustelo Saab. Ela é especialista em reprodução humana e o assunto hoje é a maternidade tardia. Tem muitas mulheres que estão esperando para se tornar mães e nós vamos conversar sobre isso com ela hoje. Você vai ver que alguns estudantes do Paraná estão construindo mini foguetes justamente para lançar sementes em áreas desmatadas. Olha que interessante que nós vamos ver nessa reportagem. E você vai ver também na nossa culinária hoje um bolo delicioso de maçã que eu tenho certeza toda a sua família vai gostar. Então fique com a gente, a Vida em Foco está começando. O meu primeiro convidado de hoje, eu vou conversar com ele pela internet, é o consultor de finanças e previdência, Renato Folador. Seja bem-vindo, Renato, tudo bem? Tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, que bom que você está aqui, porque este tema é sempre muito bem-vindo, né? Falar sobre os principais problemas financeiros das famílias. E eu gostaria de começar te perguntando, né? Você com a tua experiência, qual que é o principal problema financeiro que hoje as famílias enfrentam? Eu começaria dizendo da consequência, que é você enfrentar uma pandemia sem ter reserva, sem ter poupança. Eu acho que a principal lição que a pandemia nos ensinou é que nós temos que agir com responsabilidade, nós temos que ser previdentes e termos sempre um dinheirinho guardado. Eu costumo dizer que a gente tem que ter uma reserva para emergências, que são investimentos de curto prazo. A gente tem que ter reservas para o futuro, para o momento em que a gente não tenha mais condições ou não queira mais trabalhar, e temos que ter reservas para o médio prazo, que são reservas para projetos familiares, como, por exemplo, trocar de casa, fazer uma viagem para o exterior, trocar de carro, enfim, são projetos que toda família normalmente tem e que faz e que sonha com eles. Mas a primeira poupança que nós temos que ter é a poupança para emergências, a poupança para ficar, por exemplo, 6 meses desempregado, a poupança para pagar uma cirurgia de alguém da família que o plano de saúde não cobre. E o brasileiro não tem, diríamos assim, a cultura de poupar. Nós sempre esperamos muito, a nossa cultura ibérica sempre esperou muito do governo e nós estamos chegando à conclusão de que nós temos que lutar pelo nosso futuro e não esperar muito do governo, porque o governo e todos os governos daqui para frente não vão ter como socorrer a todos os brasileiros. É interessante isso que você falou, Renato, porque se depende da cultura, então, que o brasileiro não tem essa reserva de emergência, você acha que, além da cultura, existe uma questão aí de... Eu não sei, você acha que o brasileiro, num geral, ele tem condições de montar uma reserva de emergência? E dá pra gente uma noção de quanto representa essa reserva? Muito boa essa tua pergunta. Por incrível que pareça, são dados estatísticos e eu tenho isso catalogado. As pessoas que ganham menos poupam mais proporcionalmente do que aqueles que ganham muito. Olha, isso é muito curioso. Sim. É óbvio que essas pessoas elas poupam errado, porque poupam na caderneta de poupança, que é um mecanismo de investimento muito simples, né? E elas acabam desviando recursos para lá e deixando de ganhar muito mais com o mesmo risco. Mas, por incrível que pareça, as pessoas que ganham menos poupam proporcionalmente mais
do que os que ganham muito. E eu atribuo essa, diríamos assim, essa falta de cultura por erros basicamente econômicos de vários governos anteriores. Por exemplo, você, num país desenvolvido, não existe a compra-prestação. Se você quer comprar um iPhone, se você quer comprar um tênis, você tem que ir lá e pagar à vista. Isso é uma forma de educar a população no sentido de dizer o seguinte: primeiro você poupa e depois você compra. Primeiro tem que poupar. É diferente no Brasil, porque no Brasil as pessoas com crédito em prestações infindáveis, elas acabam percebendo se tem capacidade de pagamento no seu orçamento mensal e se tiver, compro. Mas não veem que muitas vezes está embutido lá um juro de 2%, 4%. Por exemplo, uma televisão que você compra de R$3.000, você vai pagar em 24 meses quase R$6.000 com a taxa de juros. E as pessoas não entendem de juros no Brasil. Esse é o grande problema. A diferença entre rico e pobre não é ter mais dinheiro, mas é ter educação financeira. E nós não temos educação financeira porque isso nunca interessou nem ao governo, nem ao comércio e nem aos bancos. Quanto maior a taxa de juros, mais os bancos ganham. Quanto maior a taxa de juros, teoricamente, o governo arrecada mais impostos. E por isso, por não ter essa cultura, por não ter essa educação financeira, a nossa população trabalha 1/3 da vida só para pagar juros. Vale lembrar que nós tivemos até algum pouco tempo atrás a maior taxa de juros do mundo por décadas. E mesmo assim continuamos a consumir. E é uma coisa interessante porque pela primeira vez na história nós temos uma taxa básica de juros de 2%. Isso é praticamente nada. E eu que ensinei as pessoas a vida inteira a poupar, a guardar, nesta janela de tempo, eu tenho dito a todos que, se puderem, se tiverem renda, peguem empréstimo. Porque nunca mais na história do Brasil nós vamos ter uma taxa Selic em 2%. E você sabe que a taxa Selic ela é a base de todos os demais juros da economia. Por exemplo, a casa própria. A casa própria, a taxa de juros há 1 ano e meio atrás estava 12%. O juro da casa própria ele é teoricamente baixo. Mesmo assim, estava em 12%. Hoje está em 6%. Então, aquelas pessoas que pensam em adquirir uma casa, o momento é agora. O momento de fazer dívidas é agora. O momento de pegar empréstimos é agora. Porque a inflação está voltando, especialmente a inflação dos alimentos, e a inflação voltando, a única forma que o governo tem de controlá-la é aumentar a taxa de juros. E aí os empréstimos, os financiamentos ficarão todos mais caros. Tá. Agora, uma pergunta assim, que eu sei que é desafiadora, mas para quem ainda não tem a reserva de emergência, já estamos vivendo uma crise, né, econômica, já temos a pandemia. Sim. O que você diria, assim, um primeiro passo que essas famílias poderiam dar para começar a caminhar melhor, né? Seja sanando dívidas, enfim, seja começando essa reserva de emergência. Qual o primeiro passo? Bem direto. Para quem tem dívidas, peguem já 2 empréstimos. Ou o crédito consignado, ou então o crédito que eu considero mais adequado para o momento, que é o crédito hipotecário. O crédito hipotecário, além dele ter um juro mais baixo, e neste momento está praticamente no chão, os prazos são maiores, são 10, 15 anos. Então, se você tem sua casa quitada, pega um crédito hipotecário e quita todos os demais empréstimos. E você vai reduzir drasticamente a tua despesa mensal. E a janela de oportunidade é agora, são os próximos 90 dias. Depois, como eu disse, a inflação vai subir e as taxas vão voltar lá para 12, 12,5%, 13%. Outra coisa, se a gente não tem condições de melhorar a receita, nós temos que ter a habilidade de gastar melhor. O que é gastar melhor? Gastar melhor é ir no supermercado com lista. Você se vê que quando entra na farmácia, até por uma tática de venda, por que você acha que o departamento de medicamentos é lá atrás e na frente você tem o verdadeiro shopping de produtos de beleza, de cremes, etc. É porque é ali que, basicamente, as farmácias ganham. Então, você tem que resistir a essa tentação de comprar por impulso. Nós temos que entender uma coisa também, que é você comprar supérfluo.
Supérfluo é desnecessário, demasiado em excesso, inútil. E nós temos, infelizmente, a cultura de comprar muito e comprar mal, pagando caro. Por exemplo, tênis. A pessoa, ao invés de ter um tênis de ótima qualidade, tem 3, 4, 5 de marcas e cores diferentes, né? Vestuário, roupa, nós compramos roupa que dali 1 ano, 2 anos nós damos sem ter usado uma vez sequer. Por exemplo, smartphone. O smartphone surgiu com uma nova funcionalidade só para ficar na moda. Atualizado, nós vamos lá e trocamos um aparelho que está funcionando perfeitamente. Então, é muito difícil a gente falar isso para o brasileiro, mas existem 4 categorias de brasileiros. Aqueles que adquirem produtos e serviços que não precisam, aqueles que adquirem produtos e serviços que não precisam com o dinheiro que não tem, aqueles que adquirem produtos e serviços que não precisam com o dinheiro que não tem para impressionar alguém, e aqueles que adquirem produtos e serviços que não precisam com o dinheiro que não tem para impressionar alguém e para mostrar o que não são. Nossa. Então, o brasileiro é isso. Foi boa. Infelizmente. Foi boa. Infelizmente é isso. Nós temos que ter disciplina. Nós temos que anotar num papel o que nós queremos materialmente, o que nós queremos profissionalmente. Isso é um exercício de planejamento. Eu sempre digo que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E o destino normalmente é muito ruim para aquelas pessoas que não fazem planejamento. Então, nós temos... o segredo, muitas vezes, não está em ganhar mais, está em gastar melhor. Com e eu certeza. provo para qualquer pessoa, de qualquer nível salarial, que é possível baixar 15% dos seus gastos mensais. Que legal. Renato, olha que eu atendo milhares de pessoas ao longo dos anos, atendi. Eu tenho muito material de experiência para provar isso. Legal. Renato, e você vai ter agora, parceiro aqui da obra Evangelizar, né? Você vai ter um programa aqui com a gente. Qual o nome do seu programa? Economia Mais. Economia Mais, com essas dicas e várias outras para você acompanhar. Exatamente. Porque se o governo não faz educação financeira e previdenciária, que eu acho que é uma atribuição do governo, nós, quer dizer, a Evangelizar, quer dizer, com uma visão de futuro espetacular, com um trabalho maravilhoso do padre Reginaldo Manzotti de ajudar socialmente, nós vamos desmistificar essa linguagem, né, complexa, difícil, falando de uma forma simples como que as pessoas devem se comportar com uma coisa que é muito importante nas suas vidas, que é o dinheiro, né? Com certeza. Que bom, viu? Vai ser de muita utilidade. Estou feliz com a tua parceria aqui. Muito obrigada, viu? Fico feliz de ser teu colega também. Com certeza. Muito obrigada, viu, Renato, pela tua participação aqui hoje. Um abraço. Um abraço para o programa e um abração aos teus telespectadores aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você também vai ver o site aparecendo para você do renatofolador.com.br. Em breve você vai ter mais contato com ele aqui pela TV Evangelizar também. Agora você vai ver um projeto de estudantes do Paraná. Olha que curioso isso. Fizeram mini foguetes para espalhar sementes em áreas que estão desmatadas. Vamos ver? Cartolina, papelão, tesoura e cola. Olhando assim, parece só a montagem de um brinquedo com materiais recicláveis. Mas por trás dos mini foguetes há muito estudo e uma motivação nobre: reflorestar áreas devastadas. As responsáveis por esta brincadeira de gente grande são estudantes do ensino médio do Colégio Agrícola Adroaldo Augusto Colombo, que fica em Palotina, na região oeste do Paraná. A Stephanie e a Cauane moram em Autônia, na região noroeste do estado. E no ano passado viram de perto as consequências de um incêndio no Parque Nacional de Ilha Grande, que destruiu 68% da área de preservação. Foi a partir da indignação das meninas que surgiu a ideia do projeto. A gente via, mas só podia assistir. Não estava lá para poder impedir, para poder tentar parar o fogo, para perguntar quem começou aquilo e tentar fazer justiça. A gente só via.
Por meio do conhecimento, as estudantes resolveram agir e encontrar uma solução para o problema. O projeto de mini-foguetes começou em abril e tem o objetivo de lançar sementes de árvores nativas em regiões que foram desmatadas. Nós aprendemos a construir, né, os foguetes, a gente foi estudado também as características morfológicas de algumas sementes nativas aqui da região, então foi escolhida as sementes de ipê e pitanga para começar e foi complementando, né, foi o desenvolvimento aí do nosso projeto de acompanhar as sementes e lançar os foguetes. Com tudo pronto na montagem, é hora de lançar as sementes. E para isso as meninas contam com todos os equipamentos de segurança. O mini-foguete é posicionado na base de lançamento e por meio de uma instalação elétrica é feito o disparo apertando um botão. Os mini-foguetes atingem 100 metros de altura e quando chegam lá no alto, um compartimento se abre, liberando as sementes. O próximo passo do projeto é instalar um sistema de geolocalização nos foguetes. Assim, as meninas vão saber exatamente onde caíram as sementes e quais foram os resultados. Com o geolocalizador, a gente teria mais dados para ter a certeza que o projeto realmente deu certo. Principalmente se a gente soubesse se a semente caiu, se ela germinou, o tanto que foi. Também, com esse projeto aprimorado, seria bem melhor do que sair caçando um foguete onde a gente não faz ideia onde ele possa estar. Para desenvolver o projeto, as alunas estudaram diversas áreas do conhecimento e também adquiriram novas habilidades. Elas trabalham em equipes, elas organizam as ideias, têm criatividade, autonomia, responsabilidade, né? Então começa por aí. E aí a parte da área exata, que é física, química, matemática, a própria computação. Com os mini-foguetes, a equipe é finalista em um concurso nacional de experimentação científica e tecnológica, chamado Respostas para o Amanhã. Uma conquista que vai muito além do ganho cognitivo e reforça a importância da participação feminina nas ciências exatas. A gente entende que estamos no caminho certo, motivando os alunos a estudarem, procurando mostrar que nós temos uma sociedade que nós temos que trabalhar para melhorar o meio em que a gente vive enquanto cidadão. Então é motivo de orgulho ver jovens já com esse entendimento de sociedade, de preservação, de querer contribuir com a sua comunidade. Olha que orgulho o projeto das meninas, você percebeu? Ali envolvidas no mini foguete. E você sabia, inclusive, que o foguete que foi lançado à Lua era uma mulher que estava envolvida no projeto, nos cálculos matemáticos. Foi uma mulher que fez toda, inclusive os homens que estavam no projeto, agora eu vou defender, né, as mulheres. Eles pediram para chamar aquela, eu não vou lembrar o nome dela agora, para chamar aquela cientista, que era uma matemática muito boa, e ela que conferiu tudo antes de ir para lá. Então, assim, que tal se você agora pegasse lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial, e encaminhasse o link para alguém. De repente, uma pessoa jovem, inclusive, sabe, que vai se inspirar com essa história, porque a gente tem muito estigma ainda de que mulher não se envolve muito nas exatas, é minoria ainda, sim, mas está aí para provar que cientista não é só aquela ideia de Einstein que a gente tem, né? Tem as meninas também de capacete rosa, muito legal. Agora vamos para um intervalo rápido. Na volta, nós vamos falar sobre maternidade tardia com a doutora Karina Bustelo Saab, que já está comigo aqui no estúdio. E ela vai tirar todas as dúvidas e vou perguntar aí se tem algum risco ou não de gravidez tardia. E ainda tem a nossa torta bolo de maçã, que vai ser a sua receita de hoje. Então volte comigo. Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta segunda-feira, dia 26 de outubro. Obrigada pela sua companhia de todos os dias. Segunda a sexta-feira, estou aqui com você às 3h30 da tarde. E hoje nós vamos conversar sobre gravidez tardia. A minha segunda convidada é a doutora Karina Bustelo Saab. Ela é especialista em reprodução humana. E vamos falar desse tema porque muitas mulheres estão adiando o sonho da gravidez, né? Seja bem-vinda, doutora Karina. Obrigada, Carol. Tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Vamos primeiro definir o que é uma gravidez tardia em termos de idade ou não
não é só a idade que conta? Já foi considerado tardio a partir de 25, 30 anos um tempo atrás. Hoje em dia, é mesmo? A gente sabe que fica mais complicado a partir dos 40, principalmente pela questão da qualidade dos óvulos. Então, o que acontece? Para quem está tentando engravidar mais tarde, quando consegue, já tem mais riscos durante a gravidez, por exemplo, de ter pressão alta, de ter diabetes gestacional. Mas o risco maior para quem deixa para mais tarde é exatamente ter essa dificuldade para engravidar. Então, com o tempo, o que eu sempre digo é que tem um pouquinho de uma injustiça, uma diferença biológica em relação aos homens e às mulheres. Então, os homens, eles passam a vida inteira produzindo espermatozoides novos todos os dias, milhões. Isso com 80, 90, 100 anos, eles estão produzindo espermatozoides novos. E nós não. A gente produz todos os nossos óvulos antes de nascer e quando a gente nasceu, a gente já tinha perdido muitos dos nossos óvulos. E a gente vai perdendo sempre. E a grande questão é que a gente não só perde em quantidade, mas também em qualidade. Então, uma mulher com mais de 40 anos, a quantidade já está mais baixa, mas também a qualidade desses óvulos já está muito mais baixa. O que faz com que fique mais difícil de engravidar, pode ter um risco muito aumentado de abortos e também é quando começa a aumentar a questão de síndromes genéticas, né? Então, síndrome de Down, Turner, Klinefelter. Essa é a grande questão com a idade. E a gente está deixando para cada vez mais tarde hoje em dia. Então, agora é interessante, né? Porque você disse que antigamente era considerado 25, 30 anos uma gravidez tardia. Isso é considerando a cultura, os hábitos de, sei lá, se casar mais cedo e daí ter filhos mais cedo? Ou tem a ver mesmo com a longevidade que nós temos? Era mais considerando os riscos durante a gravidez, né? Mas atualmente, como naturalmente a gente está deixando para mais tarde, a gente quer fazer uma faculdade, a gente quer constituir a família, ter a casa própria para depois pensar em engravidar. Então, hoje em dia, o problema maior tem sido a questão genética e a questão da qualidade desses óvulos, né? Então, a partir dos 40 anos que tem dado mais problemas mesmo. Agora, a medicina tem alguma coisa para melhorar a qualidade desses óvulos? Algum tratamento, não sei, hábitos? A gente sempre comenta que tudo que for saudável é bom para a fertilidade também. Mas, infelizmente, a gente ainda não consegue parar o tempo e nem voltar no tempo, né? Que é a grande questão da qualidade dos óvulos. Então, não tem como eu melhorar a qualidade dos óvulos de uma paciente com mais idade. Tem, hoje em dia, técnica, por exemplo, de eu congelar óvulos antes. Então, isso pode ser bem legal. Se o casal já está junto, mas ainda não quer ter filhos, também pode congelar embriões. E, de preferência, quando é no caso dos óvulos, principalmente às vezes mulheres que não estão em um relacionamento sério e querem preservar a fertilidade, que é dessa maneira que a gente chama na medicina, pode ser feito esse congelamento de óvulos, de preferência com a mulher com menos de 35 anos. E o que você escuta no seu consultório sobre os motivos pelos quais as mulheres estão deixando para depois? Porque hoje em dia a gente quer organizar toda a vida antes de ter filhos mesmo, né? Eu vejo um exemplo até dentro de casa. Minha mãe fez faculdade, como eu, de medicina, fez residência no hospital de clínicas, assim como eu, mas engravidou no 6º ano. Eu nasci antes da formatura dela. Eu fiz faculdade igual ela, fiz a residência, daí que eu fui pensar em casar, fui pensar em ter filho mais pra frente. Então, ela engravidou com 22, eu já fui engravidar com 30. Então, naturalmente, hoje em dia, a gente tem deixado para mais tarde mesmo. Eu acho que é uma questão cultural dos dias de hoje. E você sente que as mulheres estão preocupadas com esse tempo ou não? Elas estão, sei lá, acreditam que como é possível, como a gente tem outras opções, elas ficam mais relaxadas? Não, cada vez mais as mulheres têm se preocupado com isso, porque cada vez mais, por algum motivo, tem se falado muito mais sobre isso, né? O quanto que a fertilidade da mulher tem a ver com a idade. Então, ou a mulher já está pensando, já está indo atrás, ou se ela não está pensando, pelo menos considera a possibilidade de congelar os óvulos, né? Para um planejamento futuro, esse é o principal. Sabendo sempre que isso nunca, infelizmente, vai ser uma garantia. Então, muitas vezes eu atendo pacientes que me procuram, eu quero congelar meus óvulos para mais tarde. Eu falo, mas vamos engravidar já? Engravida já, você não vai se arrepender, teu neném é tão gostoso. Então, sempre se der no natural, claro. Sim, melhor, mas a medicina está aí para a gente usar, é uma ferramenta a mais e cada vez mais difundida entre todo mundo. E na sua opinião, não, existe algum, não sei se é teste ou algum exame que a gente faz, que a mulher faça,
para ver como está a produção, a qualidade dos óvulos? Em relação a isso dos ovos, o nome que a gente dá para isso é a nossa reserva ovariana, então seria alguns exames para tentar identificar como que está a nossa reserva ovariana. Tem alguns exames hormonais, sim, FSH, LH, tem um que é considerado mais moderno, que chama hormônio antimileriano, AMH. Tem também exames de imagem, ultrassom para contar os folículos, a contagem de folículos antrais, e tudo isso ajuda a gente a ter uma ideia do panorama geral da paciente. O que é a grande questão? Uma paciente pode estar, teoricamente, com uma reserva baixa, mas tem pacientes que vão manter essa reserva baixa por muito tempo. Não necessariamente ela vai entrar na menopausa muito antes. E às vezes tem uma paciente que até aparentemente está tudo dentro do normal, mas ela cai muito rápido a reserva ovariana. Então, o que acontece? Às vezes eu atendo pacientes que me procuram e dizem: eu quero saber como é que está a minha reserva ovariana. Maravilha, eu posso fazer toda essa investigação, mas isso não me garante prever o futuro, como que o organismo dela vai se comportar. Por isso que a gente sempre tem que utilizar a medicina para o que tem disponível, explicando todas as possibilidades para a paciente. E quais que são os riscos para o feto de uma gravidez tardia? Principalmente na questão genética do neném vir com algum tipo de problema genético, né? Então, as síndromes mais comuns são síndrome de Down, Turner, Klinefelter, né? Entre algumas outras. Várias síndromes genéticas, na verdade, várias doenças cromossômicas nem são compatíveis com a vida. Então, por isso que com mais de 40 anos é muito mais comum ter uma gravidez que evolui, infelizmente, para um aborto ou ter uma dificuldade maior. Por quê? Porque a paciente está tentando engravidar, naquele mês ela até chegou a ter um embrião, juntou o óvulo com o espermatozoide no organismo dela, mas aquele embrião acabou não evoluindo por não ser perfeito geneticamente. O que existe também na medicina, quando a gente já está pensando e falando em tratamentos de reprodução assistida, como, por exemplo, a fertilização in vitro, é que pode ser feito um exame genético, feito uma biópsia desse embrião para analisar essa parte genética dele. Mas tudo isso tem que ser bem conversado com cada casal, porque, como todas as técnicas, sempre tem algumas limitações de não ser 100% confiável e de, às vezes, poder mais atrapalhar do que ajudar. Mas tem muito que a medicina já consegue fazer para dar uma mãozinha nesses casos. E os homens, o que eles falam sobre a gravidez tardia? Às vezes chega lá o casal, não sei, com planejamento ou sem planejamento, eles geralmente querem esperar ou não querem? O que você vê? É que para os homens não tem tanto dessa cobrança, né? Não tem esse reloginho biológico que fica apitando na gente, falando: ó, teu tempo está acabando, né? Para o homem não tem tanto, se diz pela idade do homem, né? Mas o que todos os casais sempre comentam é que já pique para correr atrás das crianças, né? Então, tanto para a mãe quanto para o pai que querem curtir os pequenos, quanto antes engravidar, melhor, né? Vão acabar tendo mais energia. Verdade, verdade. Que legal, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Tem o seu site aqui, carinasaab.com.br. Mais algum contato? É esse, né? Isso. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Aqui, Obrigada. Agora chegou a hora do nosso bolo de maçã, que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos ver. Olá, eu sou a Bru Gonçalves e hoje eu vim aqui ensinar vocês uma receitinha super especial que tem aqui no café. É um prazer estar aqui na TV Evangelizar com vocês. Espero que vocês gostem bastante. Essa receita, além de ser simples, barata, ela é maravilhosa e agrada a família toda. Então vamos para os ingredientes. Nós vamos usar uma xícara de óleo, 3 ovos, lembrando de sempre bater um ovo por vez para que não estrague a receita, uma xícara de açúcar mascavo, uma xícara de açúcar fino, 2 xícaras e meia de trigo peneiradinho. Nós vamos usar nozes picadas, aqui eu tô com uma xícara bem generosa, tá? Mas é muito do gosto, de quanto você quer pôr em cima. Nós vamos usar uma colherinha de baunilha, uma colherinha de chá de bicarbonato, uma colherinha de chá de canela em pó e uma colherinha de chá de fermento em pó. E 5 maçãs picadas, que eu já deixei prontinha aqui pra gente. Então, vamos lá pra receita. Nós vamos começar pelo líquido, então vamos colocar o óleo, os ovos, o açúcar mascavo, para ele já ir diluindo nessa mistura aqui, e o açúcar fino. Liga a batedeira até que essa mistura fique bem homogênea, tá? Olha, nós já misturamos aqui a base desse bolo. Agora nós vamos adicionar o trigo, 2 xícaras e meia de trigo peneiradinho. Vai colocando aos pouquinhos aqui. O bicarbonato. A colherinha de chá de canela em pó.
a colherinha de chá de fermento e a baunilha para dar aquele cheirinho bom de baunilha que fica pela casa quando a gente faz bolinho com eles. E agora bate para finalizar. Misturamos o trigo, vocês vão ver que ela vai ficar uma massa assim, mais pesada, mais sequinha, digamos assim. Porque a hora que a gente colocar a maçã vai dar aquele molhadinho no bolo. Reserva aqui, tá aqui a nossa massa prontinha. E agora nós vamos pôr as 5 maçãs picadinhas. Aqui eu já deixei picadinho a maçã aos poucos para ir mexendo com a mão essa massa, tá? Ela fica uma massa, parece uma maçã meladinha na massa, assim. É bem pouca massa com bastante maçã. Prontinho. Agora a gente vai pegar uma assadeira. Aqui eu tô usando uma de diâmetro mais ou menos de 25 centímetros. Nós untamos com manteiga e depois colocamos um papel manteiga e mais uma rodada de manteiga, que é para esse bolo sair bem facinho. Bru, não tenho em casa papel manteiga. Não tem problema, passa manteiga, pode ser que não desenforme, mas daí vocês comem na assadeira mesmo. Ó, aqui a nossa assadeira tá prontinha. Agora eu vou despejar o bolo aqui, para vocês verem como é que ele fica no final aqui. Agora aqui entram as nozes, tá? Então eu tô aqui já com as nozes picadinhas. Como eu falei, a gente vai pôr a gosto, quanto que a gente quer pôr por cima aqui. Eu gosto de pôr por cima porque daí todo o bolo fica com nozes. Se você quiser misturar na massa também, fica à vontade. Vou levar lá pro forno e assar mais ou menos uns 30 minutinhos. Voltei, gente, olha, a massa já tá assim, temperatura ambiente, deixei ali uma meia horinha. Agora eu vou desenformar para vocês verem. Para decorar eu coloquei aqui uns ramos de canela. Esse é com formato de flor, com doce de leite que a gente decorou aqui. Olha que lindo que ele ficou. Ele é uma ótima opção para presente, inclusive, quem quiser fazer para vender, quem quiser dar de presente aí pro pessoal de casa. Aqui, ó, de uma forma mais simples em casa, né? Com açúcar de confeiteiro, vocês esperam o bolo esfriar e finaliza com o açúcar, que ele dá esse charminho aqui. Agora vamos cortar para vocês verem como que é esse bolinho por dentro. Tcharam! Olha ele, gente. Olha a cor dessa massa, que linda. E olha os pedacinhos de maçã. Fantástico! A cara desse bolo é maravilhosa, então é só você correr lá no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial para você ver alguma coisa que perdeu para conseguir fazer essa receita maravilhosa, tá? Depois do intervalo, você que é pai ou você que é mãe, vai ver um alerta porque até o final de outubro ainda está tendo a campanha de vacinação da poliomielite. Então, volte comigo depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Vida em Foco. Que bom estar com você nessa segunda-feira, dia 26 de outubro. Que bom poder estar aí na sua casa e você praticamente aqui na minha, né? Estamos juntos pela TV Evangelizar. Agora é hora da gente falar de um tema sério, que é a vacinação, né? A poliomielite é uma doença erradicada no Brasil já. Porém, ela pode voltar. Por isso a importância das campanhas que nós fazemos, né? Que o país faz. Como prevenção. E o que você vai ver agora é que justamente nesse mês que estamos de outubro até o final, a campanha é contra a poliomielite. Vamos ver? A poliomielite é uma doença infecciosa que pode causar a paralisia total. Aqui no Brasil, ela foi erradicada em 1994, mas pode voltar, assim como aconteceu com o sarampo, que tem registrado novos casos recentemente. Só a vacinação pode evitar que isso aconteça. Por isso eu converso agora com a Leia Regina, que é coordenadora da Central de Vacinas da Secretaria de Saúde de Curitiba. Leia, para evitar o retorno da doença, o Ministério da Saúde está fazendo aí uma campanha nacional. Explica pra gente como vai funcionar. Então essa campanha vai ocorrer ao longo de todo o mês de outubro, até o dia 30 de outubro.
outubro. E o público-alvo são as crianças de 1 ano até menores de 5 anos. Então, crianças até 4 anos de idade. Essas crianças, independente se já tenham recebido a vacina da poliomielite, devem procurar as unidades de saúde para receber uma dose extra para se proteger aí e para a gente garantir que não haja o retorno dessa doença. Leia, o que pode acontecer se a doença retornar, as crianças não forem vacinadas? Fala sobre os riscos para a gente. Então, essa é uma doença que é muito grave, que deixam sequelas, né, que são... elas não têm mais retorno, diminuem a qualidade de vida das crianças, das pessoas. Então, o retorno desta doença nós temos uma geração de crianças com sequelas da poliomielite. Então, esse é o maior risco que nós corremos se as coberturas vacinais não ficarem adequadas. Os pais ainda têm receio, têm muitas dúvidas, você até já falou, né? Quem já tomou vacina mesmo assim, explica pra gente quais são as principais dúvidas. Geralmente é saber, estando com o esquema vacinal completo, se deve ou não tomar essa dose. Essa dose é uma dose extra, então, independente da situação vacinal, as crianças devem procurar as unidades de saúde. É uma vacina segura, é a gotinha, então é uma vacina já muito conhecida, que já é feita no sistema de saúde há muitos anos, tem poucas precauções ou contraindicações, então os pais podem procurar as unidades de saúde e com a carteirinha, para além da poliomielite, que é super importante neste momento, também verificar se tem outras vacinas que precisam de ser feitas para a idade dessas crianças. Leia, reforçando, essa é uma campanha nacional, claro, acontece em todo o território brasileiro, então os pais procuram a unidade de saúde mais próxima, como é que eles devem proceder para que os filhos sejam vacinados? Devem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência com a carteira de vacinação da criança, para que a gente possa verificar e fazer essa dose extra da poliomielite. Ok, Leia, muito obrigada pelas informações. Lembrando que a poliomielite não tem cura, somente a prevenção por meio da vacina. Não deixe de vacinar seu filho. Então fica aí um alerta para que você vá ao posto de saúde mais próximo na sua cidade, leve seu filho. Vai perguntar, mãe, vai doer? Não, essa não dói, essa é aquela de gotinha, entendeu? Essa é bem tranquila, no máximo vai ficar um gostinho amargo. Pode falar para a criança que é meio ruim, mas que vai passar logo, não tem problema, né? A gente não pode mentir para a criança, né? Isso não pode. Agora você vai ver uma informação, aquela que te inspira, notícias que te inspiram, que a gente passa no boletim aqui do programa Vida em Foco, hoje com a Heloísa Brunkel. Vamos ver. Olá! O nosso boletim de hoje conta a bela história de amor entre irmãos. O Obukobang Amanan Sunday perdeu 2 dedos de sua mão durante uma festa de Réveillon, ao confundir uma bombinha com um rojão. A depressão que acometeu o rapaz não foi o único problema que ele teve que lidar quando perdeu 2 dedos da sua mão. Ele é negro e não conseguia encontrar uma prótese que fosse da mesma cor da sua pele. Minha família tentou encomendar uma prótese da Alemanha, mas ela não combinava com a minha cor de pele, afirmou ele. Foi aí que o seu irmão mais velho, o John, teve uma ideia. Ele, que já trabalhava com efeitos especiais em filmes na Nigéria, usou a sua experiência para criar uma mão nova por conta própria para o irmão. Uma mão africana e realista é importante no sentido de que é aceita, passa despercebida, segue oculta, porque ninguém consegue distinguir entre a prótese e a amputação, disse o John. O Bukobong ficou surpreso e muito feliz. E o seu irmão não parou por aí. Agora ele até mudou de profissão e hoje se dedica a atender pessoas que procuram por uma prótese que ainda não existe no mercado. É na dificuldade que nós podemos encontrar novas oportunidades. E olha só que fofa essa foquinha. A Darren Ford e a Kari Rocker estavam em um lago em West Sussex, na Inglaterra, praticando o paddleboards, quando do nada uma foquinha pulou em uma das pranchas e resolveu ficar ali, tranquila. E não é a primeira vez que a foca quer fazer novas amizades com as pessoas que circulam pelo lago. Ela já tem até nome, a Gavin. No início, Karen e Darren ficaram assustadas, mas depois interagiram bem com a Gavin e até brincaram. A beleza da natureza sempre nos toca. Tchau, gente, e até o nosso próximo boletim. É ou não é para nos inspirar essas duas histórias, né? A foquinha, a coisa mais linda ali subindo, né? Super domesticada, parece, né? Está acostumada. E a história muito inspiradora da prótese que o próprio irmão foi fazer. Olha só como que a gente realmente tira de um aparente problema, uma oportunidade também de ajudar as pessoas a se sentirem mais parte, né? Isso foi isso que ele fez ali. Você vai conhecer agora a história da Anne. A Anne teve uma história de superação, envolvimento com drogas,
que infelizmente acontece, né? Mas ela conseguiu dar a volta por cima, é isso que nós vamos ver agora. Uma história de superação que começou cedo. A Anne é designer gráfica e quando tinha 25 anos decidiu tentar a vida em São Paulo. Mas ao chegar à cidade, a matogrossense viu que a realidade era outra. Achei que ia ser muito fácil. Cheguei aqui, eu fui morar num albergue. Como eu não conhecia ninguém aqui, não tinha onde ficar. Sem conseguir emprego, começou a pedir esmola e usar drogas por influência de uma mulher que conheceu no abrigo. E ela me apresentou pro vício da cocaína. Por curiosidade, eu experimentei. Foi então que a Anne conheceu o Lucas. Eles começaram a namorar, mas com o amor também veio um outro vício, o do crack. Os dois foram morar na rua e passaram a trabalhar como catadores de materiais recicláveis. Mas a Anne não se conformava que o jovem estragava sua vida com uma droga tão devastadora. Quando ele me disse que ele queria ter um filho, eu pensei assim, falei, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor deixa que eu tenha esse filho. Eu falei, se for para salvar a vida desse rapaz, que ele tem 19 anos, eu estava inconformada com isso. A mudança veio com a notícia da gravidez. Voltei para ele e falei, você não era seu sonho ter um filho, Deus realizou. Então você honre ele também a partir de agora. Então a partir de hoje eu tô largando tudo, tô largando a bebida, tô largando a droga, tô largando qualquer tipo de vício. E eu falei para ele, se você quiser continuar comigo e criar nossa filha junto, você vai ter que parar também. E tantas lutas também fizeram a Anne descobrir um propósito de vida. Ela criou um perfil em uma rede social que promove a valorização dos catadores de recicláveis. O que vem sustentando a gente são os comércios essenciais, né, que estão abertos, que ainda estão gerando alguma reciclagem. Comecei a gravar e eu vi, né, que as pessoas, a partir daí, muita gente não sabia de muita coisa. As pessoas tinham dúvidas básicas sobre, não só sobre a nossa profissão, mas sobre a reciclagem em si, sobre a separação de materiais. Sou muito feliz, sim, eu falo que o meu marido é a minha grande vitória da minha vida. É possível, sim, vencer. Que Deus, ele faz maravilhas na nossa vida que a gente não é nem capaz de imaginar. Basta apenas teu querer, para que eu seja o teu milagre, Senhor. Que história, hein? E aí, você que tá com um problema aí na tua casa, no teu relacionamento, às vezes está enfrentando, não sei, uma bebida, né? Do marido, ou às vezes da esposa, algum tipo de vício, e a paciência vai lá embaixo, né? E olhando para essa história, você poderia falar, nossa, uma garota não sabe o que está fazendo, porque está sendo inconsequente, está sendo irresponsável, muitas vezes a gente pode pensar, né? Está se deixando levar, sei lá, pela paixão, e foi a fé dela que fez ela, não é só uma superação, ela resgatou uma pessoa da rua, né? Ela deu sentido para a vida dela, para a vida do marido dela agora, a filha, então nem se fala, né? Esse bebê aí que praticamente veio para fazer já uma reviravolta, já desde do útero. Olha só a importância de tudo isso que você tira, desde uma gestação com amor até a gente acreditar de que realmente para Deus tudo é possível. Algo que a gente não imagina pode acontecer através de, sei lá, você tá na rua com alguém, você acolher alguém. É impressionante, é demais. Essa história aí merece ser compartilhada mesmo. É só você ir lá, né? Você sabe, YouTube, TV Evangelizar Oficial. Agora você vai conhecer um pouco sobre alimentos orgânicos. É isso que nós vamos ver sobre os produtores que se reinventaram durante a pandemia. Já são quase 4 décadas que a família Stachelski produz alimentos orgânicos em Cascavel, no oeste do Paraná. Os 16 mil metros quadrados da chácara Santa Luzia, que fica dentro da cidade, são tomados com a plantação de 16 tipos diferentes de legumes e verduras fresquinhas, além da produção de ovos e, mais recente, de carpas e tilápias neste açude da propriedade. Dona Osélia e seu marido fazem todo o trabalho, que começa bem cedo, sempre com muito amor e dedicação
Pensando na saúde de quem consome todas essas hortaliças, aqui os agrotóxicos passam longe. O que eu não quero para mim, não quero para os outros. E acho muito importante as pessoas procurar essas coisas para comer, né? O natural, né? Há 2 anos, o trabalho ganhou o reforço da filha do casal, Valdirene. Ela, que é educadora física, tem se dividido entre a formação acadêmica com as atividades da família. Isso no intuito de dar sequência nessa produção no futuro quando os pais quiserem desacelerar. Além dos clientes que compram no portão da chácara e que, por sinal, são muito bem atendidos pela Dona Olésia, a comercialização também era feita para alguns restaurantes em menor demanda. Mas com a pandemia do novo coronavírus, os estabelecimentos ficaram fechados. Aí o jeito foi se reinventar, tanto no trabalho quanto na alimentação, já que o momento foi de transformação na vida de muita gente. Então a gente formata um kit de escolha do cliente e entrega na casa semanalmente para ele poder ter acesso, né? Até porque muitas pessoas ainda não estão saindo de casa, estão evitando. Então isso veio com a ideia com o acontecer da pandemia. Até as marmitas, que eram de embalagens de plástico, aos poucos foram substituídas por vasilhas fixas, colaborando cada vez mais com o meio ambiente. Aí fica assim, tudo bem separadinho, saudável e sustentável. Isso tem sido um grande incentivo para que cada vez mais pessoas invistam em novos hábitos. Que as pessoas que não tinham uma alimentação saudável hoje estão buscando uma alternativa não só de comer legumes, verduras, mas de comer com qualidade. E no que depender da matriarca da família, a vontade de fazer o bem à saúde das pessoas por meio do trabalho está bem longe de chegar ao fim. Eu poderia até ficar bem tranquila se eu quisesse, né? A gente é aposentado e tal, né? Mas eu não consigo viver sem trabalhar assim. Eu amo isso aqui, é a minha vida. Que bom, né? Que bom que algumas pessoas não ficam acomodadas, que estamos sempre criando, sempre pegando novas oportunidades de ir para uma qualidade melhor, né? O orgânico é uma tendência, mas não é essa palavra que eu quero. Eu queria dizer assim, que se você pega o que você já pegou aqui com a parte econômica que a gente falou mais cedo, mudança de hábitos, e a gente começar a focar mais em qualidade do que só em quantidade, isso é uma mudança de mentalidade, assim, que nós estamos falando. Então, são pequenas coisinhas que eu vejo, assim, que me dá, assim, uma esperança, sabe? De que estamos caminhando para um Brasil melhor. Isso que eu quero dizer, ao final das contas. Você acompanhou o Evangelizar, 13º Evangelizar Fortaleza, que foi neste sábado? Você vai ver algumas imagens agora, mas foi assim um momento de muita oração. Pessoas do Brasil inteiro entraram em contato com a gente. Eu tive a oportunidade de estar no call center, falei com muitas pessoas, falei inclusive com novos associados. E deixo agora meu muito obrigado, porque tudo que nós falamos aqui, tudo que nós fazemos aqui na obra Evangelizar, TV Evangelizar, Rádios Evangelizar, é com o intuito de levar a palavra de Deus a todo o Brasil. É com o intuito de fazer a caridade, de ter a intercessão e todos os carismas da obra que você já conhece. Mas o Padre Reginaldo realmente é uma pessoa ungida que estava ali intercedendo por nós e colocando todas as suas intenções. Estávamos todos em família e foi muito bom ter você com a gente na programação. Foi muito bom. O ano que vem, quem sabe, né? Estaremos ao vivo em Fortaleza, firmes e fortes, recebendo todos na praia. Agora eu vou ficando por aqui. O próximo programa que você continua na programação agora da ITV Evangelizar é o Com Fé Venceremos. Amanhã eu volto, amanhã é terça-feira, 3h30 da tarde, estarei aqui com você, com mais convidados, com receitas deliciosas, tudo que você mais gosta. Afinal, este é o seu programa de todas as tardes. Fica com Deus, até amanhã.